Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? No Papo de Quinta de hoje vamos falar sobre como uma brincadeira acabou mudando o mundo. Você que é de TI sabe, a gente usa esse termo o tempo todo. Vou brincar com Java, vou brincar com banco de dados, ou seja, estudar, aprender uma ferramenta sem compromisso, simplesmente utilizar ela para entender melhor como é que ela funciona, mas sem um compromisso formal, ver no que vai dar. E foi exatamente isso que aconteceu com o jovem estudante finlandês. Ele estava trancado no seu quarto, com seu novíssimo computador PC 386 que ele havia acabado de comprar, e ele só queria uma coisa, um sistema operacional que funcionasse. Mas aí vieram os obstáculos. O Unix, que dominava o mercado na época, era muito caro, e o Minix, eu acho muito bom esse nome, Minix, me lembra Minimin. Uma versão estudantil e fechada era muito limitada. O que ele fez? Óbvio que qualquer jovem de 21 anos faria. Vou fazer meu próprio kernel. Essa é a história de um cara comum que acabou mudando o mundo. Um estudante no seu quarto com um computador limitado e uma ideia simples, fazer algo melhor do que ele tinha em mãos. Essa é a história de Linus Torvalds e de como ele desafiou padrões tão pesados quanto o próprio Unix para criar o Linux. No final dos anos 80 e início dos anos 90, os sistemas Unix eram caros, fechados e dominados por grandes empresas e universidades. Linus, estudante da Universidade de Helsinki, usava o Minix, um mini Unix criado para fins educacionais. Ele era ótimo para aprender, mas horrível para utilizar no dia a dia. E assim nasce o primeiro conflito criativo. Andreu Tannenbaum, criador do Minix e professor do Linux, via o sistema apenas como material didático, não como um sistema completo para uso real. Linus via o Minix como limitado, engessado e ainda por cima com licenças restritivas. Como é difícil falar Linux em vez de Linux, é muito difícil. Com seu novíssimo PC 386 em mãos, Linus queria rodar um sistema de verdade, mas o Minix era limitado. O Unix verdadeiro era muito caro e nada rodava bem num PC comum da época. Ou seja, só sofrimento. Não foi nenhum plano mirabolante, foi só a necessidade aliada com a curiosidade. Então veio a solução. Vou fazer meu próprio kernel, inspirado no Unix, mas do meu jeito. Ele usou o Unix e o Minix como base conceitual e escreveu tudo do zero, linha por linha, só para aprender e fazer rodar direito no seu próprio PC. Afinal, quem nunca? Esse detalhe era a chave. Conceito herdado, código novo. E para o estudante de 21 anos, isso era pura ousadia. Em 91, Linus posta a famosa mensagem no grupo de notícias. Estou fazendo um sistema. É só um hobby, nada grande. Mas se alguém quiser brincar, me mande um e-mail. O hobby virou colaboração internacional. Programadores do mundo inteiro começaram a enviar correções, ideias, drivers e melhorias. O projeto cresceu por mérito técnico e cultura colaborativa. Não por marketing, não por hype. Em toda boa história não pode faltar uma treta. Com o Linux ganhando visibilidade, acontece um dos debates mais famosos da história da computação. Tannenbaum publica: Linux é obsoleto. Ele acreditava que microkernels era o futuro e que kernels monolíticos como o Linux era coisa ultrapassada. Linus simplesmente responde: gosto de fazer sistemas que funcionem no mundo real. E convenhamos, galera, uma crítica válida para o mundo acadêmico. No papel tudo é lindo, mas será que funciona no mundo lá fora? E o debate virou global. Não existia mimimi no X. Era bate-boca em listas de e-mail. Tannenbaum tinha ótimos argumentos acadêmicos, mas Linus tinha o que o mercado queria, algo ágil, rápido e aberto. Essa discussão foi o que colocou o Linux no mapa. De repente, ele deixou de ser um hobby e passou a ser uma alternativa real aos gigantes. Em 92 vem a decisão que muda tudo. Linus decide colocar o Linux sob licença GPL. Afinal, o que é GPL? Bem, em 3 linhas simples significa que é uma licença de software livre, permite usar, estudar, modificar e distribuir e exige que qualquer derivado também seja aberto. Isso garante que o Linux nunca será fechado, qualquer pessoa pode contribuir e todas as melhorias voltam para todos. Ou seja, você mesmo, pode criar sua própria distro, desde que mantenha aberto. Com a GPL, o Linux deixa de ser um projeto pessoal e passa a ser um projeto global. A grande inovação do Linux não foi somente técnica, foi também filosófica.
Na época, os softwares complexos eram feitos em ambientes fechados, por equipes internas, protegido por licenças rígidas. Ao contrário, Linus e a comunidade disseram: vamos fazer algo robusto e aberto. Isso foi uma quebra de paradigma. Ele mostrou que abrir gera qualidade, colaborar acelera, compartilhar é mais eficiente do que esconder, que a inteligência distribuída vence segredos corporativos e sim, um estudante pode competir com gigantes e vencer. Do quarto do estudante para o coração da infraestrutura global. O Linux se espalhou porque funciona, porque era aberto. Essa é a chave. Hoje ele está praticamente em tudo. Mesmo que você nunca tenha visto o Pinguim, você usa o Linux o tempo todo. Nos celulares Android, são mais de 3 bilhões de pessoas utilizando o Linux diariamente. Os servidores de internet, a maior parte da web roda nele. Roteadores, TVs, dispositivos inteligentes, a sua Wi-Fi, a sua Smart TV, a internet da sua operadora, os carros modernos, o painel, o GPS, a multimídia, os supercomputadores. 100% dos top 500 utilizam Linux, modelos climáticos, vacinas, engenharia, tudo passa por ele. Sim, quando você ouve a previsão do tempo no rádio, você usou Linux sem saber. Bancos e caixa eletrônico por causa da confiabilidade e segurança. Mesmo quem acha que vive offline, usa Linux de alguma forma. O Linux influenciou nossa vida, barateou tecnologia, aumentou segurança, acelerou inovação, criou carreiras e empoderou desenvolvedores ao redor do mundo. No fundo, Linus não queria mudar o mundo, ele só queria fazer com que o seu computador funcionasse melhor. Mas quando ele abriu o código, chamou gente para colaborar, aceitou as críticas, inclusive as ácidas do seu professor, deixou o mundo aprimorar sua ideia, a mudança simplesmente aconteceu. A maior inovação do Linux não foi o Linux, foi provar que você não precisa seguir padrões que não fazem sentido. Às vezes, abrir uma pequena ideia para o mundo faz você criar algo que muda a vida de bilhões. Então, galera, esse foi o Papo de Quinta de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, galera, que a força esteja com vocês.